é para encontrar a beleza que desafiamos o impossível. Está acontecendo a 35ª Bienal de São Paulo, Bienal que é uma das mais importantes do mundo e que acontece desde 1951. A Bienal desse ano, de 2023, tem curadoria de um grupo formado por Diane Lima, Hélio Menezes, Grada Quilomba e Manuel Borja Viléu. A 35ª Bienal tem 121 participantes, incluindo práticas artísticas, arquivo e práticas de resistência desde o século XVI até hoje, realizadas em múltiplas linguagens como o cinema, as artes visuais, a música, a arte ritual, a dança e a poesia. O título da exposição é Coreografias do Impossível. Coreografias remete ao corpo, esse corpo que dança, que performa a vida, que se movimenta no tempo e no espaço e que carrega em si presente, passado e futuro. E o impossível trata da impossibilidade como condição que muitos corpos enfrentam para existir no mundo como ele está configurado hoje. Então, nas obras comissionadas para a exposição, os artistas convidados respondem à seguinte pergunta: como corpos em movimento são capazes de coreografar o possível dentro do impossível? Ou seja, se prepara para experimentar essa Bienal com o corpo e para estar aberto para que os trabalhos te proponham novas formas de ser e agir. Inclusive, a expografia, que é a maneira como as obras estão organizadas no espaço, propõe uma coreografia mesmo nesse prédio icônico do Niemeyer. Eles fecharam o vão do centro e inverteram o terceiro com o segundo andar. Então a ideia é que você comece pelo térreo, suba a rampa direto até o terceiro andar, visita o terceiro andar, desce pela rampa externa para o segundo andar, que é para o corpo respirar um ar livre, e aí termina a visita no segundo andar. Normalmente a gente procura uma relação entre as obras que estão próximas assim no espaço, mas essa Bienal ela não é organizada por núcleos, nem por formatos, cronologia, temas específicos. O que a expografia faz é aproximar trabalhos por afinidades sensíveis, conexões de ordem poética, não tem um trajeto pré-determinado. Última informação que eu gostaria de compartilhar antes da gente passar para a visita e chegar assim bem nutrido de informação ali naquele pavilhão: o livro Performance do Tempo Espiralar de Leda Maria Martins é base, é fundamental para a curadoria dessa exposição. Aqui, numa coreografia de retornos, dançar é inscrever no tempo e, como tempo, as temporalidades curvilíneas. Então é com esse corpo que escreve e dança e vai e volta e carrega essa sabedoria do tempo espiralar é que vamos percorrer a 35ª Bienal de São Paulo. Logo na entrada do pavilhão, somos recebidos pelo trabalho de Ibrahim Mahama, artista de Gana, que propõe um revisionismo crítico da história e convida o espectador a participar ativamente. Então ele recriou as arquibancadas de tijolos vermelhos do pátio interno do seu ateliê, com o título Parlamento de Fantasmas, e que é um espaço de trocas e educação artística. Os vasos remetem ao trabalho arqueológico que o artista realiza em seu próprio território, e os trilhos de ferrovia lembram o extrativismo colonial inglês. A instalação de Ana Pi, artista e pesquisadora de dança, em parceria com Taata Mutaime, sacerdote supremo no candomblé, traz uma relação entre corpo e espiritualidade a partir dos elementos cinéticos que convidam ao movimento de Nikisi Tempo, rei do candomblé de Angola, os pés fundidos em cerâmica, os vídeos de ritualidades construídas pela dança e remontam a uma ancestralidade que não se cansa de fazer presente. No vídeo de Maya Deren, a coreografia aparece no próprio ato de filmar, fazendo par com o dançarino Shaoli Shi. E tem também os vídeos de Catherine Dunham, pioneira no diálogo entre as danças de matriz africana, caribenha e moderna, os vídeos de Aida Edmar e Rosiane Yanomami, que contam histórias cotidianas do povo Yanomami, o monumento vivo com as marcas dos pés de Marilyn Bororor e que faz referência aos defensores de terra, aos guias espirituais, à força criativa das cosmogonias que resistem ao sistema hegemônico. E a instalação do artista Felipe
filipino Kidlat Tahimik, que todas as vezes que eu passei na frente tinha um visitante encantado e descobrindo as diversas figuras que compõem esse filme entalhado em madeira e que contam sobre um colonizador fictício que invade a vida das comunidades indígenas brasileiras e filipinas que tem até hoje histórias de resistência. Muito bem, subindo a rampa a gente dá de cara com um conjunto de trabalhos de Denilson Baniwa, que incluem pedras com inscrições em baixo relevo, um painel pintado com histórias de violências coloniais e religiosas com os indígenas do Rio Negro e do lado de fora uma plantação de milho que vai crescer durante os meses de Bienal e que funciona também como um lugar de descanso. Essa Bienal não tem muitos bancos porque o que eles te propõem são espaços de descanso ativo. Por exemplo, enquanto você escuta a obra musical de Inaicira Falcão, composta de 4 faixas que performam os muitos aspectos da tradição iorubaiana presentes na biografia da artista. Nesse andar está o restaurante da Cozinha Ocupação 9 de Julho, eles cuidam do café no 3º andar também, e são uma cozinha comunitária do Movimento Sem Teto do Centro que, por meio das trocas de saberes e do ato de preparar comida, constrói uma forma de lutar pela segurança alimentar, contra a fome e por uma nutrição digna. A obra que ocupa o espaço do vão central e que tem sempre bastante visibilidade é da artista estadunidense Turquoise Dyson. As esculturas foram criadas a partir da arquitetura do Castelo Garcia Dávila, na Bahia, onde pessoas escravizadas sofreram atrocidades, e essa investigação associada ao pensamento composicional negro que ela desenvolve a partir de formas e linhas abstratas que produzem estratégias de autoemancipação, cria um jogo político formal que possibilita acessarmos a abstração como um espaço material e espiritual de construção de liberdade. Do lado direito da Turquoise Dyson tem um painel gigante de Emanuel Araújo e pinturas de Duane Linklater. Do lado esquerdo tem um vídeo de Min Tanaka, dançarino japonês com uma pesquisa radical do que ele chama de hiperdança. Stanley Brown com as linhas que te levam em direção a outros lugares, como 3 metros em direção a Oslo. E lá no final desse piso estão a performance e instalação de Will Ross a partir da letra da canção de Tina Turner, What's Love Got to Do With It? E os vídeos de dança de Luiz de Abreu, como o samba do crioulo doido. Muito bem, como eu disse no início, a ideia é você subir direto para o 3º andar, onde vai encontrar o espaço do meio aberto e nas laterais salas com obras de cada artista. São quase 60 artistas só nesse andar, não dá para eu falar de todos, mas eu vou passar por alguns dos que me chamaram a atenção. Por exemplo, logo na entrada do lado esquerdo tem uma sala da Rosana Paulino que é um templo. Eles colocaram até banco, que é para você se sentar e contemplar com calma. São 4 pinturas gigantes da série Mulheres Mangue, que você não sabe muito bem onde começa a natureza e onde começa a mulher. Estão ali garça branca, peixe, caranguejo e guará vermelho. Do lado oposto do vão estão os vasos de cerâmica que o artista do Marrocos, Mubarak Bouchiche, fez em parceria com o Espaço Sertão Negro do artista Dalton Paula, que fica em Goiânia. E na superfície dos vasos estão gravados versos de poetas negros do norte da África, afro-brasileiros e afro-americanos. Guadalupe Maravilha, de El Salvador, pintou as colunas do pavilhão da Bienal com esse jogo da sua infância, que é tipo um ligar os pontos, e entre eles estão expostos essas esculturas com gongos que são acionados pelo artista e emitem uma frequência sonora de cura. O artista faz referência aos abusos sistêmicos que os migrantes sofrem e ao próprio câncer que ele teve. Aline Mota apresenta um vídeo no qual mergulha em processos históricos e documentos íntimos de sua família, ecoando resiliências diaspóricas. No vídeo de Cabello Carceler, a dupla trata de Antônio de Erauso, que nasceu como mulher em 1592 e desafiou os padrões de gênero do século XVII e que foi pintado por Juan van der Hamen e Leon, e o retrato está exposto na Bienal. Do lado dessas obras estão expostos facsímiles de um códice feito na década de 1540 que traz representações de Malinche, uma mulher indígena que supostamente atuou como intérprete e conselheira de Hernán Cortés durante a conquista do México no século XVI. E a grande questão aqui é como a figura de Malinche resiste a ser apagada pela história oficial. No 3º andar também está exposto o Templo de Oxalá de Rubem Valentim, que foi parcialmente exibido na 14ª Bienal de São Paulo em 1977 e é exposto completo nessa com as 20 peças com formas de totens e esculturas que conjugam a abstração geométrica e símbolos das religiões de matriz africana.
africana, os falatórios de Estela do Patrocínio, que foi presa aos 21 anos e passou 30 anos em uma instituição psiquiátrica, e nas oficinas de arte organizadas ali na colônia Juliano Moreira, foram gravados esses áudios dela que revelam uma posição crítica do mundo, reforçam a importância da oralidade como tecnologia discursiva e poética e desmistificam o romantismo entre arte e loucura. Arthur Bispo do Rosário, que também ficou recluso 50 anos na colônia Juliano Moreira, está presente na Bienal com um conjunto de estandartes que tratam da relação com a escrita, o cotidiano na instituição, o seu olhar crítico sobre a história. Sônia Gomes tem muitas obras expostas aqui que passam por trabalhos de parede, pendentes, vergalhões, que além de manifestarem esse vocabulário muito próprio da artista, também memoram a resistência da mulher negra. Judith Scott, dos Estados Unidos, cria essas peças sem título, que tiram a gente do hábito de buscar interpretações para o trabalho e que reforçam o compromisso da artista com o fazer. As obras são um convite ao enigma. A Aurora Cursino dos Santos tem uma sala com diversas pinturas produzidas na Escola Livre de Artes Plásticas no Complexo Psiquiátrico do Juqueri. Vifredo Lan, artista cubano que mistura influências afrodiaspóricas, caribenhas e surrealistas, tem um conjunto de 8 telas preciosas expostas na Bienal. E aí, já chegando no fim do terceiro andar, o labirinto de Ayrson Heráclito e Tiganá Santana, que evoca uma floresta. Eu saí do labirinto que eu não sabia nem quem eu era. E aí você sai desse labirinto e dá de cara com essa projeção na parede de uma coreografia de barqueiros no lago de Atitlán, na Guatemala, que estão amarrados entre si por uma corda. Aqui você pode parar, tomar uma água, comer um lanchinho, porque eu tenho certeza que a essa altura não só o seu corpo vai estar cansado de andar, mas o inconsciente está bombando de informações que estão chegando lá no fundo da sua alma e que você não tem nem ideia de como isso vai reverberar dentro de você. A arte tem isso, né? Inclusive, se você puder dividir a sua visita à Bienal em dias diferentes, eu recomendo, não só pela sua saúde e pela sua alma, mas também porque tem muitos vídeos longos que você não vai conseguir assistir um dia só. Muito bem, seguimos então pela escada externa. Respira um ar do parque para o corpinho se preparar para receber mais um pouco de arte ali no segundo andar, que é o último andar de visita, e que tem mais uns 50 artistas, e que eu vou passar só por alguns aqui, porque não dá. Bom, primeiro veja como a arquitetura desse andar é exatamente o oposto do terceiro andar. Então aqui as laterais são abertas e o centro tem as salas dos artistas. Você pode ir entrando e saindo, e tem salas que te levam para outras salas que te levam para fora, que é para você se perder, se encontrar, ver e rever. O corpo coreografando. Eu entrei no segundo andar e virei à esquerda porque eu queria ir até o final e terminar minha visita lá na rampa do outro lado. Lá no fundo, para a esquerda, tem 3 salas e uma delas tem a obra de Diego Araújo e Laís Machado, que é bem forte, só o título Sumidouro número 2 já dá para sentir, e que são cortinas afetadas por presenças fantasmagóricas. É uma coreografia de vazios à medida que todos vão sumindo entre os filamentos de palha da costa africana. A instalação de Daniel Lee é composta de vasos, arranjos de crisântemos, algodão tingido com cúrcuma. O tempo e o silêncio também são elementos fundamentais na obra, e ali novas vidas se fazem e refazem, decompõem e brotam, se desenquadrando do binário vida e morte e da linearidade do tempo. Daniel Lee questiona o protagonismo humano como métrica absoluta da vida. Uma roda de pinturas inéditas de Carmésia Emiliano com elementos da cultura macuxi, as atividades comunitárias, a natureza que os cerca, com um protagonismo para a figura da mulher, retomando narrativas importantes para o seu povo, como a lenda da Wasaká, a árvore da vida que teria dado origem ao Monte Roraima. A artista indonésia Citra Sasmita recupera a técnica da Kamasan, tradicional pintura balinesa dos séculos 16 e 20, e onde a mulher é protagonista. Ela cria uma natureza incendiária, onde
onde os corpos se contorcem, expressando sofrimentos e revoltas. Várias cabeças femininas povoam a cabeça da artista como uma experiência circular, coletiva e em constante transformação. Igshan Adams, da África do Sul, apresenta uma instalação que é um grande mapa abstrato formado por uma peça de tapeçaria misturada com outros materiais, e esse tapete-mapa é atravessado por uma linha de desejo que alude às fronteiras de segregação racial, mas que é ativada pelo público que pode transitar por ele livremente. Rosa Gauditano expõe pela primeira vez suas fotografias de comunidades lésbicas de São Paulo que registrou nos anos 70 durante a ditadura militar. Zumbi é um arquivo afrofotográfico fundado nos anos 90 e que reúne mais de 30 mil fotografias que documentam cotidianos, manifestações culturais e as lutas das comunidades negras na Bahia nos últimos 30 anos. Na instalação de Luana Vitra, os canários, quando paravam de cantar, alertavam as pessoas escravizadas nas minas de que tinham gases tóxicos no ar e que seria preciso fugir rápido. As flechas patuás desbloqueiam caminhos e, feitas de ferro, atuam como condutores e apontam para zonas de desvio e liberdade. O corredor iluminado de Capuane Kiwanga tem uma parte rosa e outra azul que evocam sistemas de controle. O rosa era usado nos presídios nos anos 70 para hipoteticamente diminuir a agressividade entre os detentos, já o azul era usado em banheiros públicos para diminuir a visibilidade das veias e reduzir o uso de drogas. O Quilombo Cafundó ficou famoso porque lá se fala a língua cupópia, que mistura português com palavras de origem africana, e o arquivo em exposição mostra a vida na comunidade. A parede curva que fecha o vão que dá para as rampas está coberta de pinturas do Macu, que é um movimento de artistas Runicuim e que retratam seus cânticos sagrados, narram mitologias e histórias da cosmologia Runicuim. A artista Tadaskia criou um espaço imersivo cobrindo parede, pilastra e teto com desenhos, expondo textos manuscritos do seu livro Ave Preta Mística, e no centro da sala uma escultura formada por diversos materiais como bambu, palha e frutas. Deborah Enzinger, da Jamaica, expõe pinturas que se forçam para fora da biodimensionalidade com espelhos, aloe vera, mechas de cabelo crespo e salientam o compromisso da artista com a vitalidade apesar de. E Julian Crozet com uma instalação multidisciplinar que se completa com um baile dançante de esculturas bakongo. É gigante, gente, e é gigante não só de tamanho, mas de pensamentos, sensações e movimentos que essa 35ª Bienal de São Paulo propõe. Inclusive, a curadora Diane Lima escreveu uma frase que ecoou muito em mim e na maneira como eu percebi essa Bienal. Ela disse: é para encontrar a beleza que desafiamos o impossível. Bom, eu vou terminar esse vídeo com um trecho do texto da Grada Quilombo, a curadora, que ela escreveu uma série de perguntas. O que são as coreografias do impossível? E o que é a 35ª Bienal de São Paulo? O revelar dos impossíveis? O afirmar das possibilidades perante o impossível, ou a revelação daquilo que sempre foi possível, revelando múltiplas possibilidades? Te desejo uma excelente visita à Bienal de São Paulo e que ela seja um belo experimento. Beijos, até logo!